Aprenda a produzir frutos. Ouça o que está aqui em Marcos capítulo 11, de 11 a 14. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Naquele momento, Jesus estava voltando de uma entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi o último apelo a Jerusalém. E foi em vão. Não surtiu o efeito que Jesus gostaria que tivesse. Eles rejeitaram a voz profética, os sacerdotes rejeitaram, as pessoas não entenderam, porque na entrada triunfal de Jesus, a maioria das pessoas que estavam ali queriam fazer de Jesus rei desse mundo, queria colocá-lo no trono de Israel. Esse era o objetivo. Então, Jesus ele se ocultou, retirou-se para Betânia para que isso não acontecesse. Eles queriam colocar Jesus rei para livrar dos problemas. Era um pensamento egoísta. Então, aquele momento foi um momento de rejeição. Isso que estava acontecendo com Jesus. E Jesus estava com fome e olhou para a figueira, como é mostrado nessa imagem aí. Uma figueira cheia de folhas. E a natureza da figueira é o seguinte: primeiro aparece o fruto, depois aparecem as folhas. Então, um israelita, quando ele via uma figueira com folhas, ele já pensava, tem fruto, porque essa é a natureza da figueira. Mas era só aparência. Havia uma grande quantidade de folhas, mas não havia frutos. Era uma aparência enganosa, nada mais do que isso. Então Jesus fez um ato estranho. Ele amaldiçoou aquela figueira, dizendo que nunca mais nasceria, ninguém mais comeria fruto daquela árvore. Para os discípulos, eles ficaram surpresos. Como que Jesus, que restaura tudo, que cura, que faz milagres, amaldiçoa uma figueira? Mas o que eles não entendiam é que havia um simbolismo profundo. E hoje esse simbolismo serve para nós, serve para você. Porque ali estava simbolizado a religião judaica. Por quê? A árvore cheia de folhas é como uma religião cheia de rituais impressionantes, cerimônias impressionantes, mas só com aparência, faltando humildade, amor e beneficência. Faltava isso. Não havia humildade, não havia amor e não havia beneficência. Todas as árvores em redor do figueiral estavam secas. Essas árvores que estavam com aparência de secas, elas representam os gentios, que eles não tinham os frutos, mas também não professavam ter frutos, servir a Deus. Eles não diziam servir a Deus e não tinham realmente fruto nenhum. Agora os judeus, representando aquela figueira cheia de folhas, ela aparentemente tinha fruto e não tinha, né? Assim era a religião judaica. Parecia, só parecia. Os tesouros que Deus deu para o povo, eles não deram ao mundo, guardaram para si. E assim acontece com muitos hoje em dia. Se julgam excelentes cristãos, mas o objetivo único da vida dessas pessoas é agradar a si mesmos. Trabalham não para outros, mas para si mesmos. Dizem, mas não fazem. E a advertência que Jesus deu através daquela figueira secar é uma advertência que acontece hoje para você. Você
necessita produzir fruto. Sabe por quê? O fruto, ele começa em servir as pessoas. O fruto, a primeira manifestação dele é servir aos outros. E, pasme, é a única maneira que você vai ter paz, tranquilidade. Hoje, ele dirige a você, Jesus. Tu mesmo, que não conhece as coisas que pertencem à tua paz. Cristo está nesse momento vertendo lágrimas amargas por você, que não tem lágrimas para verter por você mesmo. E quais são os frutos que Israel deixou de produzir? Quais frutos você precisa ter na sua vida para não ser cortado fora, para não ser descartado? Humildade. Humildade. Todos os cristãos devem aprender a humildade. É um fruto necessário. Não tem como entrar no reino de Deus sem a humildade de uma criança. Você já aprendeu isso? É necessário. Amor. Não é possível. Ninguém será salvo sem amar o semelhante. Por quê? Porque é uma lei. É uma lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Não escapa disso. E a beneficência também vai acontecer. O que é beneficência? Beneficência é ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Bem fazer, filantropia, diz o dicionário. A sua família só vai se manter se você produzir frutos. Os seus filhos vão ver os frutos e vão vir saborear os frutos. Você quer ter uma família que produza frutos? Comece você produzindo. E isso é a sua missão. Você precisa fazer isso. Lembre-se, quais são os frutos? Humildade, amor e beneficência. Justamente o que não havia entre a religião judaica. Eles se tornaram orgulhosos, amavam só a si mesmos e não havia benefício para ninguém. Aprenda. O Espírito Santo, ele pode te ajudar. Basta você começar a colocar em prática. Comece a colocar em prática. Hoje, você vai ver os resultados.